paz do Senhor, irmãos. Como já foi dito aqui, o nosso Senhor está voltando e naquele dia nós não vamos poder enganá-lo. A gente pode aqui enganar a igreja local, enganar as pessoas da nossa família, mas o Senhor nós não vamos enganar. Então nós precisamos viver de forma autêntica diante dele. E foi cantado aqui no início, o primeiro hino, né, Leão de Judá. E a letra, se vocês prestarem bem atenção, o Senhor está falando desde o início do culto. Houve-se um júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Esse dia está próximo de acontecer. Todos vão se prostrar diante dele, todos os governantes, todos os ditadores, todos os presidentes, todas as nações, todos os líderes vão se render diante dele. Houve-se um brado de vitória para que o dia do Senhor chegou. Esse dia está próximo. Houve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que a sua destra reinará. Hoje, os nossos governantes, os imperadores, os ditadores, os reis, não querem reconhecer que existe uma autoridade acima deles. Mas nesse dia, quando o Senhor aparecer nos ares, que ele vier para governar, não vai ter um rei que vai fazer oposição a quem ele é. Todos vão se dobrar diante dele. E esse dia está próximo de acontecer. E nós estamos nos preparando para esse dia. E é por isso que nós vamos ter célula, discipulado. Nós precisamos disso. Nós precisamos nos preparar. O que mais é necessário que o Senhor falou comigo antes de nós entrarmos na mensagem, queridos? Eu queria trazer essa palavra para vocês. A leitura bíblica. Eu quero que você faça aí uma reflexão de você mesmo. Você lê, seja sincero com você, responde para você. Você tem o hábito de pegar a sua Bíblia e ler. Não uma vez na semana, não é um versículo no dia, estou falando diariamente, pegar a sua Bíblia e fazer de forma sistemática a leitura. Uma pessoa falou para mim assim, eu acho que não adianta muito ler a Bíblia. Porque o certo é estudar a Bíblia, entender a Bíblia. Mas geralmente a pessoa que fala isso, ela nem lê e nem estuda. Ora, se você pegar a Bíblia e estudar a Bíblia todos os dias, também é muito bom. Mas geralmente é uma desculpa para não se ler. Porque quando você começa a ler ali, por exemplo, Levítico, os livros mais complexos, você começa a não entender muito aquela linguagem e você acha que aquilo não está fazendo nenhum efeito, então eu vou parar. E não é assim. A gente tem que ter o hábito disso. Por que a gente tem que ter esse hábito, meus irmãos? Porque o anticristo vai enganar muitos. Se a gente não tiver o hábito da leitura bíblica, nós vamos ser facilmente enganados. Quem não lê a Bíblia, se você está nesse grupo de pessoas que não tem esse hábito, você vai ser enganado. Qual que é a certeza disso? 100%. Se você não tem o hábito de pegar a Escritura, abrir e ler, você está no grupo de pessoas que será enganado. Você já se inclui nele. Será? É certeza? Não, é 100% certeza. Você vai ser enganado. E o que mais que eu preciso fazer além de ler? Eu preciso estudar. Nossa, mas quem que tem esse tempo de ler Bíblia, de estudar a Bíblia? A nós, né, mães, e todo mundo aqui tem correria, tem um dia corrido. Eu tenho que parar um tempo do dia para fazer a leitura e para estudar. Meu Deus, que complexo isso, eu não tenho esse tempo. Primeiro que nós temos Bíblia em áudio. Você pode pôr no seu carro, no YouTube e escutando. Segundo que, se você não tem tempo para estudar a Bíblia de forma sistemática, a gente tem na quinta-feira aqui, como já foi dito, a escola bíblica, 1 hora de estudo bíblico, onde tem um professor que se dedicou durante a semana para trazer mastigadinho um estudo da palavra. De forma que quando o Senhor Jesus ressurgir nos ares, todos vocês que estão sentados aqui, incluindo eu, seremos indesculpáveis diante de Deus. Eu não vou ter desculpa. Mas eu não posso ir por motivo de força maior, que é poucos de vocês que têm um motivo de força maior aqui, pouquíssimos, dá para contar nos dedos. Tem no YouTube disponível para ouvir o estudo. Aliado a isso, nós temos a oportunidade na nossa igreja local também, de não só termos uma escola bíblica, mas nós também temos ensino no culto.
Porque todos os pregadores que sobem nessa tribuna não enchem linguiça, ensinam a palavra. Então, se você tem o hábito de ler a sua Bíblia em casa, o hábito de frequentar a escola bíblica e o hábito de congregar, você não vai ser enganado. E o café com Deus Pai? Maravilhoso. Recomendo, claro que eu recomendo. E os devocionais prontos? Recomendo. Café com Deus Pai, devocional pronto, é para gente que lê Bíblia, vem na escola bíblica, congrega. E aliado a tudo isso, tem um devocional pronto para ser a cereja do bolo. Agora, de nada adianta um devocional pronto se eu não leio a minha Bíblia, eu não estudo a Bíblia e eu não congrego. E eu faço café com Deus Pai, eu tenho uma notícia para você. É bem provável que é o Deus Pai que não queira tomar café com você todo dia. A gente precisa acordar, igreja. A gente tem que ler a Bíblia mesmo cansado. A gente tem que ter um tempo de sistematizar o nosso estudo da palavra. E a gente tem que congregar. Se nós não fizermos isso, nós seremos facilmente enganados nesse último tempo. E eu quero que você abra a sua Bíblia, nós vamos ler um texto longo hoje, porque a Bíblia nunca é demais. Em Lucas 1, Evangelho de Lucas, capítulo 1. A partir do verso 5. Mais um plano anual de leitura da Bíblia, você vai ler de 3 a 4 capítulos por dia. O mínimo é a leitura da Bíblia uma vez no ano. O mínimo. Recomendo que seja feita de Gênesis a Apocalipse de forma linear, te aumenta a compreensão da Escritura e da ordem cronológica e da revelação de Deus. Tem vários programas de leitura anual da Bíblia. Além do que, você tem a Bíblia no celular, você tem a Bíblia em casa, você tem acesso a ela. É muito acessível a palavra. No dia do Senhor nós não vamos ter desculpa nenhuma. Lucas 1, verso 5. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia à parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Agora pulem lá para o verso 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem desposada a um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que conceberás, e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então lhe disse Maria ao anjo: Como será isso, pois eu não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus.
Isabel, tua parenta, igualmente, concebeu um filho na velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Em casa, você leia o capítulo 1 de Lucas completo. Nós lemos partes de 2 histórias diferentes. A história de Zacarias e Isabel, o primeiro casal, e a história envolve um segundo casal, Maria e José. Zacarias e Isabel eram pais de João Batista, né? Foram escolhidos por Deus para gerarem João Batista. Maria e José escolhidos para serem os pais ali de Jesus, né? José como pai adotivo, que Jesus é filho de Deus. Então, 2 histórias que acontecem de forma concomitante. Primeiro eu tenho uma intervenção, um acontecimento sobrenatural na vida de Zacarias e Isabel. Depois eu tenho, no mesmo capítulo ali, uma intervenção sobrenatural de Deus na vida de uma jovem chamada Maria. São 2 histórias que se complementam ali. E a quem se destina a mensagem de hoje? Eu quero te encorajar ao seguinte. Essa mensagem se destina a pessoas comuns, como eu e você. Eu quero que no final dessa mensagem você se sinta motivado, encorajado a crer todos os dias que algo sobrenatural de Deus e maravilhoso pode acontecer a qualquer momento. Que você acorde todas as manhãs com esse pensamento, porque na nossa vida comum, na nossa rotina, a gente às vezes já acorda na segunda arrastando, ai meu Deus, que dia difícil. Ou no domingo a gente já começa a sofrer pela segunda e pela semana pesada que a gente vai ter. E nós, enquanto pessoas comuns que somos, raramente pensamos que algo muito grande pode acontecer a qualquer momento. Pense você, com que frequência você pensa isso? Com que frequência você está naquela expectativa de que algo pode acontecer a qualquer momento, e pode ser maravilhoso, e pode ser agora, e pode ser a qualquer momento? Porque é exatamente isso que a gente viu nesses 2 textos que eu acabei de ler. Algo maravilhoso, assombroso, inédito acontece de repente na vida de 2 famílias comuns. Eu quero fazer algumas aplicações, 4 aplicações desse texto. Para que você entenda. Algo maravilhoso pode acontecer a qualquer momento. Durma com isso na mente. Por quê? Porque conforme a palavra de Deus fala, a gente vê a revelação de como Deus age, e de fato isso acontece várias vezes nas Escrituras. Do nada, as coisas mudam na vida de alguém. Você pode ler a Bíblia, você vai ver isso. Toda hora tem a história de alguém que está vivendo uma vida comum, normal, e de repente Deus vem e intervém com algo maravilhoso, mas é de uma hora para outra mesmo. É de um minuto para outro. E pode acontecer assim. Por que não pode acontecer na minha vida? Por que não pode acontecer na sua? Algo surpreendente a qualquer momento. Todos nós aguardamos um evento surpreendente, que é a vinda de Cristo, não é? Todos nós aguardamos isso. Ah, como espero o dia. Isso é algo maravilhoso e surpreendente que pode acontecer a qualquer momento, mas não só com relação à vinda de Jesus. Até que Ele venha, coisas maravilhosas podem acontecer conosco. A qualquer momento. A primeira aplicação que eu faço. Deus escolhe os comuns, que têm uma vida comum, com uma rotina e uma família comum. Não tem nada de surpreendente em Zacarias e Isabel. Eles moram numa aldeia afastada de Jerusalém, um pouco afastada, nas montanhas lá da Judeia. Maria mora em Nazaré, também um vilarejo pequeno, sem proeminência nenhuma. Zacarias e Isabel eram um casal idoso sem filhos. Para aquela época, gente, isso era uma vergonha. Eles eram muito comuns. Aquele casalzinho idoso da comunidade. E Maria era uma jovem pobre de Nazaré, que estava preparando o seu casamento, porque as jovens naquela idade que ela estava, era isso que elas faziam. E o que Zacarias estava fazendo? Zacarias era sacerdote por ofício, era o trabalho dele. Ele não estava ministrando, não estava exercendo ministério na igreja, não. Era o trabalho dele ser sacerdote. Ele era ali do turno de Abias. E ele estava num dia comum de trabalho dele. Se trouxesse para os nossos dias, é você que no dia de amanhã vai acordar de manhã, vai pegar o seu carro, vai se dirigir ao seu emprego, à sua empresa. Ele está fazendo algo comum. Ele acordou, ele foi para o templo, ele foi servir. Era o trabalho, o ofício dele. Ele estava vivendo um dia como qualquer outro. Maria, a mesma coisa.
Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José. E naquela época era assim. Se a pessoa estava prometida em casamento, era como se ela já tivesse casado, entenderam? Não existia a possibilidade de romper esse contrato de casamento. O que ela estava fazendo então? Os preparativos para o seu casamento. Vivendo uma vida comum. E do nada, o extraordinário de Deus pode acontecer a qualquer momento. Enquanto vivemos uma vida ordinária. Não fala assim, Maria estava num tempo de oração de 4 horas. Não que a gente não possa fazer isso. Não. E Zacarias estava em um tempo de consagração muito grande e de jejum e de repente, não. Zacarias estava trabalhando no serviço dele e Maria estava fazendo os preparativos do casamento dela. Viva a vida cotidiana, esperando algo maravilhoso. Acorde na segunda com todos os afazeres que você tem, com todos os problemas que você tem que resolver, com uma expectativa em Deus, de que algo pode acontecer enquanto você lava a louça, enquanto você lava a roupa, enquanto você trabalha. Deus escolhe pessoas comuns e com rotinas comuns. Só que tem algo em comum aqui também, entre essas duas famílias, que me chamou muito a atenção. Eles eram pessoas comuns, que trabalhavam normal, que viviam suas vidas normalmente. E acorda, e leva a criança para a escola, e faz almoço. Uma vida comum, e vai trabalhar, os que trabalham fora, os que trabalham dentro, trabalham dentro. Vivendo ali comum. Mas tem algo que me chama a atenção. Ambos eram fiéis no trabalho comum. Ambos eram diligentes no trabalho do dia a dia. Eu quero que você faça uma análise de você. Como você tem sido com o seu trabalho comum? O seu trabalho do dia a dia. Para as mulheres, como que a gente tem sido com o nosso trabalho comum de casa? A gente tem exercido isso com zelo ou com preguiça? Porque a palavra de Deus vai dizer que Zacarias e Isabel eram justos diante de Deus. A postura deles agradava o Senhor, a postura deles no ordinário. Como é que tem sido a nossa vida comum? A gente acorda e vai trabalhar e faz o pior trabalho possível na empresa. E espera que algo maravilhoso aconteça. A gente acorda e com muita preguiça vai fazer alguma coisa em casa. Vou cozinhar hoje não, vamos comer miojo. Essas roupas vai ficar para o mês que vem, vamos usar amassado. Hoje não, vai para a empresa, só trabalha quando alguém está vendo. Combina de chegar no cliente às 8, chega às 10h30. Como que a gente está sendo com os nossos trabalhos dos dias comuns? Será que a gente está fazendo o nosso trabalho bem feito só quando outras pessoas estão vendo? Sabe, esse dia eu estava pensando, foi engraçado. Porque eu estava reclamando com Deus que eu não tinha tempo para organizar a casa. Porque sabe quando aquela organização que você precisa de um tempo para fazer? E eu não tinha aquele tempo para fazer. E eu ficava ali me arrastando naquela preguiça de organizar. E o Paulinho começou a reclamar comigo que a minha bancada da cozinha estava muito cheia de tranqueira. Aí ele olhava e falava, mas isso aqui precisa estar aqui em cima. Eu, não vou arrumar isso não, porque eu não tenho tempo para essas coisas, vou fazer algo mais importante. E ele olhava a bancada, sempre ele olhava a bancada da cozinha, da lavanderia e falava, isso aqui precisa estar aqui mesmo? Por que você não guarda nos armários? Ele sempre questionava. E eu dizia assim, não, mas é preguiça, né, meus irmãos? É preguiça. Confesso. Por que eu não parava e não arrumava aquilo? E aí, a gente estava para negociar a venda da casa, e o corretor ia lá em casa com o cliente para tentar negociar a venda da casa. E aí, como ia um possível comprador na casa, pensa numa mulher que ficou esperta, de uma hora para outra. A minha bancada ficou 0. Eu não sei onde eu achei espaço para guardar tudo aquilo. A minha lavanderia ficou impecável, a minha casa ficou cheirosa. Ficou tudo absurdamente organizado, mas isso em questão muito rápida, irmãos, assim, em um tempo muito pequeno. Por que eu fiz tudo isso? Porque alguém ia ver. Aí o Espírito Santo falou assim comigo, você não precisa de tempo, Carol, você só precisa de uma visita de alguém que vai ver.
A gente não precisa de tempo, porque a gente está lá com a casa toda bagunçada. Se alguém ligar para você e falar assim, nós estamos descendo aí para visitar, você arruma tempo de onde você não tem, se organiza, não organiza? Porque alguém vai ver. Então, quando alguém humano vai ver o nosso serviço, a gente capricha. Não, a gente não se lembra que aquele que tem os olhos como chama de fogo está vendo o nosso serviço. E é dele que vem a nossa recompensa. A minha roupa mal lavada, ele está vendo. E ele vai me recompensar de acordo com a minha roupa mal lavada. O meu trabalho, que eu só faço direito se o meu patrão estiver perto, ele está vendo. E ele vai me recompensar de acordo com o que ele está vendo. A forma que eu cuido dos meus filhos no dia a dia, ele está vendo. E é para ele que eu tenho que fazer. E essa era a postura de Zacarias e de Isabel. Eles faziam esse trabalho com diligência no seu ordinário e comum. Já viram aquelas diaristas que limpam a sua casa maravilhosamente bem quando você está em casa? Se você sair, ela não limpa mais. Só faz quando você está olhando. Mas Deus está vendo. Eu vou ganhar esse dinheiro se eu fizer essa faxina bem feita ou mal feita. Porque o combinado vai ser pago, sim. Mas o Senhor, Ele viu. Ele viu aquele serviço mal feito. E Ele vai te retribuir. A palavra diz que nós vamos receber de acordo com as nossas ações. No céu não tem regime comunista. A gente recebe com acordo com aquilo que a gente dá. De acordo com aquilo que a gente fez. E esse é o padrão do reino. Como que essas pessoas comuns foram encontradas em suas rotinas ordinárias comuns? Eram rotinas comuns, vividas com fidelidade. Vividas com diligência, sabendo que às vezes as pessoas não estão vendo a minha porquice, mas Deus está vendo. Aí eu posso ser encontrada por Deus por algo extraordinário. Essa fidelidade, essa persistência que eles tinham. Apesar da pouca visibilidade humana, porque nem Maria, nem Zacarias e nem Isabel eram pessoas muito proeminentes, conhecidas. Eles não tinham milhares de seguidores nas redes sociais, não eram. Mas sabendo que Deus estava olhando, eles eram fiéis. Porque a Bíblia diz, eles eram justos diante de quem? De Deus. O trabalho deles era bom, não era para o patrão, era para Deus, eram justos. Deus encontrou neles pessoas que tinham fidelidade para viver a vida ordinária. E nós, vamos fazer isso. Vamos começar a fazer o trabalho. E se fosse para Deus, eu ia deixar essa louça aqui, eu não ia secar e guardar. E se fosse para Deus, eu não ia deixar essa gaveta 5 meses desorganizada. Se fosse para Deus, eu ia arrumar. Vou deixar essa planilha sem fazer, mas se fosse para Deus, eu ficaria até mais tarde fazendo. A Bíblia diz que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Para quem que eu estou cuidando dos filhos? Para a glória de Deus. Para quem que eu lavo roupa? Para a glória de Deus. Para quem que eu trabalho? Para a glória de Deus. Para quem que eu faxino? É para a glória de Deus. Essa é a nossa mentalidade. A gente pode ser encontrado por algo extraordinário se a gente viver a nossa rotina comum. Com fidelidade. Então, o que tornou... Por que essas pessoas foram escolhidas? Irmãos, não pense que Deus passeou na terra e falou, vou pegar qualquer mulher virgem da idade que pode ser o corpo, né, que vai ser a pessoa que vai gerar o meu filho. Não. Ele fez questão de olhar alguém aos olhos dele muito especial para isso. E o que tornava eles especiais para Deus era o caráter. O caráter é o que você é quando ninguém está vendo. É o que você é diante de Deus. Ambos eram justos, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos do Senhor. Olha o caráter de Maria. Verso 28. O anjo disse para ela, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Não temas porque achaste graça diante de Deus. Era alguém favorecida diante de quem? Diante de Deus. No verso 38, Maria vai dizer assim, aqui está a serva do Senhor. Maria não se torna serva a partir do momento que ela tem revelação de que ela vai gerar o Messias. Antes de gerar o Messias, ela já era serva. Esse era o caráter dela, de alguém que está para servir. Outra pessoa escolhida aqui é José. José também está nessa história, que é o marido de Maria, pai adotivo de Jesus.
Olha o caráter desse homem, está lá em Lucas 1,38. Mateus 1,18. Diz assim: foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida de se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Então José já estava certo que ia casar com Maria. Se Maria apareceu grávida, significa o quê? Ela me traiu. E o que acontecia com uma mulher que fizesse isso naquela época? Ela era apedrejada. Então José, mesmo se sentindo traído, até porque ele não sabia o que tinha acontecido ainda, ele não sabia que Maria estava gerando do Espírito Santo, ele não tinha essa revelação. Ele vê a noiva dele grávida, ela tem outra pessoa. Agora eu vou colocar o nome dela lá no Facebook. Eu vou expor ela para todo mundo, essa vagabunda, essa ordinária. Agora ela vai ser apedrejada. Vocês acham que o coração dele não ficou ferido? Provavelmente o coração dele ficou ferido com essa revelação. Ele se sentiu traído, ele amava Maria. Mesmo assim, para preservar a integridade dela, ele resolve. Olha o nível de caráter desse homem. Vocês homens fariam isso? É minha noiva, eu amo, me traiu. Ela tem que ser apedrejada por isso. É a lei. Mas eu não vou expor para ninguém. Eu não quero que ela seja apedrejada e morta. Eu fui prejudicado, mas eu vou fugir em silêncio para preservar ela. Olha o nível de caráter que tinha José. O extraordinário, irmãos, aquela coisa inédita, não é para qualquer pessoa, mas é para qualquer pessoa comum, que tem um caráter irrepreensível e tem uma vida de piedade e fidelidade diante de Deus. Você pode ser a pessoa mais invisível da família, da igreja, da sociedade, da escola, da faculdade. Se você tem uma vida de fidelidade diante de Deus e de caráter, de ser fiel a Deus, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando você é prejudicado, você é um candidato para o inesperado. E não é uma vida perfeita, meus irmãos, que a gente erra, mas é uma vida diante de Deus, onde eu vivo sabendo que os olhos dele estão me olhando, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando toda a terra. Ele está me vendo, ele vê o que se passa no meu coração, ele vê as minhas intenções. Terceiro, o extraordinário acontece na vida de pessoas comuns, que vivem seus cotidianos com fidelidade e caráter, e que estão com o coração disposto a terem seus planos mudados. Porque, enquanto eu preparava essa parte, eu pensei, essa é a nossa realidade. Nós estamos entre pessoas comuns aqui, que vivem suas vidas com fidelidade. Que vivem suas vidas comuns, não de forma perfeita, mas que têm o coração inclinado em agradar a Deus, que têm o caráter. Mas agora, será que o nosso coração está disposto a ter a nossa vida completamente mudada? Porque às vezes, olha só, olha o nosso cotidiano, a gente planeja as coisas. Planejei que vou com a minha família no feriado para tal lugar para passear. Planejei, fiz um plano. Aí vamos supor que naquela semana acontece algo inesperado. Na hora de viajar um dia antes, a criança queima de febre. O seu plano foi por água abaixo. Como que você fica? Você fica de boa, tipo, é assim mesmo, vamos ter que cancelar nossa viagem de férias, né? Vamos priorizar aqui. Não, a gente pula. Na véspera de viajar, fulaninho quebrou a perna, quebrou o braço. Meu Deus do céu, gripou, não deu para ir. Na véspera de viajar, ficamos sem o carro. Quando a gente tem uma alteração soberana, num plano simples, a gente já descabela. É verdade. Qualquer alteração simples que a gente tenha num plano nosso
Eu planejei tal coisa hoje, mas choveu. Pronto, a gente já fica mal. Olha, e eu tenho para mim, meus irmãos, que essas situações são um treino da parte de Deus para ver se a gente está preparado para a mudança que Ele quer fazer. Se nem as mudanças mais minúsculas a gente tolera, aí você planejou de ir numa consulta médica no período da manhã e à tarde você planejou de fazer a unha. Só que você foi na consulta médica no SUS e você não tem noção que pode durar o dia inteiro. Aí você sentou lá para esperar a consulta que estava marcada 10 horas da manhã, 2 horas da tarde o médico ainda não te atendeu, sua unha é às 3. Como que você fica? Eu trabalhei em posto, gente. Como as pessoas fazem barraco, porque demora os atendimentos, né? Gente do céu, a pessoa tem a consulta marcada 8 horas da manhã, é 11 horas ela não foi atendida. Meu Deus, elas querem avançar o médico, bater na gente. Não tem costume. Por que elas estão tão nervosas? Porque está demorando? Porque elas fizeram planos. E os planos que elas tinham foi frustrado. Essas situaçõezinhas pequenas que acontecem no nosso cotidiano são treinos da parte de Deus para ver se você vai permitir uma intervenção grande. A gente não aceita nem as intervenções pequenas. Uma vez Ele falou isso no meu coração. Eu tinha muita dificuldade de mudar a minha rotina. Eu era muito engessada na rotina. E do nada alguém ficava com febre. E do nada acontecia alguma coisa. E eu ficava assim, irada. E Ele falou isso no meu coração. Você não permite nenhuma intervenção pequena. Como que algo maravilhoso, extraordinário e tremendo vai acontecer na sua vida se quando eu tento intervir com coisas minúsculas, você já sai do corpo? Olha o que acontece com Maria, gente. Parece muito romântico. Ela está lá nos afazeres dela, preparando o casamento dela e tudo. E de repente o anjo aparece para ela. E fala para ela, ó, é o seguinte, Maria, antes de você casar, você vai gerar o Messias. Gente, ela ia gerar o homem mais importante da história, o verbo encarnado, o Filho de Deus. É maravilhoso, não é? É maravilhoso, mas alterou todo o plano dela. Qual que era o plano dela, gente? Eu vou viver aqui em Nazaré, eu e meu marido José, que é carpinteiro, ele vai trabalhar, eu vou cuidar da casa, vou gerar vários filhos, se Deus abençoar, nós vamos educar os nossos filhos e ensinar, vou cuidar do José, vou cuidar das crianças. E do nada ela foi avisada pelo anjo que tudo ia mudar. Ela ia gerar Jesus. Ainda virgem, correndo risco. E que aos 33 anos o filho dela ia ser crucificado, ela ia ver ele morrendo. A gente romantiza, acha, nossa, coisa mais maravilhosa e mais extraordinária, mas houve uma alteração total do plano dela. Agora, quando você vê Zacarias e Isabel já idosos, eles geram uma criança, eles ficaram felizes, claro que ficaram felizes. Mas alterou todo o plano deles. Eu quero gerar um filho aqui, eu sou idosa, ainda não tenho filhos, e nós vamos gerar aqui um filho para Deus, vai nos dar um filho, o que ele vai ser? A criança mais mimada do mundo. Um filho gerado na velhice. O que Zacarias era? Sacerdote. Vamos gerar aqui um sacerdotinho. Vamos gerar um menininho aqui fofinho, que vai alegrar a nossa casa. Você acha que Isabel estava preparada, digamos assim, ou estava pensando? Claro que depois ela raciocinou, óbvio. Não vai ser essa fofura que você está pensando. Não vai ser um sacerdotinho. Vai ser o João Batista que vai comer gafanhoto e mel silvestre lá no deserto, que vai ser decapitado, não vai casar, não vai ter filho. Como que está a nossa disposição do nosso coração para ter todo o nosso plano alterado por a intervenção maravilhosa dele, pelo extraordinário? Porque o extraordinário de Deus é maravilhoso, é extraordinário, é fabuloso. Mas vai alterar tudo na nossa vida. A gente está, som do nosso coração, Espírito Santo. A gente está disposto a ter a nossa vida completamente alterada por uma ação dele? Outra coisa, quando algo extraordinário acontece, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. E também sair do controle. E a gente não quer isso. Tudo que a gente quer de extraordinário é para nos dar mais conforto. Eu quero um emprego extraordinário. Para mim ter mais dinheiro, ter mais conforto, viajar mais, ter roupa melhor, ter carro e ter casa.
né? Eu quero filhos inteligentíssimos para dizer, nossa, olha como o filho dela é inteligente, como ele é maravilhoso, para mim olhar eles lá e eu me encher de orgulho. Tudo que eu quero de maravilhoso e extraordinário é para minha própria glória. E para mim ficar o mais confortável possível. Mas o extraordinário de Deus é aquilo que vai nos tirar desse lugar de conforto. E também do lugar de controle. Em Provérbios 16:1 diz assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Nós podemos continuar vivendo a nossa vida comum, fazendo o que nós estamos fazendo, trabalhando, conquistando as coisas. Isso é normal que a gente faça, meus irmãos. Eu quero fazer um curso, eu quero fazer algo. A gente tem que fazer, a gente vai viver assim. A nossa vida vai ser vivida assim. Mas será que nós estamos com o nosso coração pronto para ser a qualquer momento? Deus quiser alterar tudo, a gente diz, ok, pode mudar? Às vezes a gente quer algo muito maravilhoso. Nossa, na minha vida não acontece nada. Deus não faz nada na minha vida. Eu oro e nada acontece. Mas será que o nosso coração está disposto a mudar, ter uma mudança radical, completa de tudo? E do destino? Será que a gente está com disposição de perder o controle e sair da nossa zona de conforto para viver o que Deus tem? E há algo em comum nessas pessoas. Elas se dispuseram a isso, porque Maria, ao saber da notícia, ela diz isso. Aqui está a tua serva, seja feita em mim a tua vontade. Ela não só diz assim, tudo bem, que a gente pode até falar assim. Tá bom, se Deus quiser mudar todo o meu plano, fazer o quê, né? Tem que aceitar. É a vontade de Deus, não era o que eu queria, mas Deus quer que seja feita a tua vontade. Desde quando alguém com um coração assim vai ser afetado pelo extraordinário de Deus? Nunca. Porque Maria vai dizer assim, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus. A gente tem que ter o coração disposto e alegre em ter os nossos planos interrompidos por Ele. São pessoas que não buscam o seu próprio interesse. Olha que interessante, gente. Quando Zacarias recebe a visita do anjo, o anjo fala quem vai ser o filho dele. E ele fala assim, o nome dele é João. Já não está no controle de Zacarias escolher o nome do filho dele, e muito menos o que o filho dele vai ser. Aí acho que João pensava assim, quando eu tiver um filho, se ele for menino, logo de pequenininho, ele vai chamar Zacarias, e eu vou pôr ele logo de pequenininho na escola dos sacerdotes, vou ensinar a palavra para ele. Quando ele tiver maior, ele vai me substituir no serviço dos sacerdotes. Zacarias tinha um plano. E o anjo chega para ele e fala, não vai chamar Zacarias, seu filho, vai chamar João. E ele vai preparar o caminho do Senhor. Vai endireitar as veredas, ele vai anunciar, ele vai apontar para Cristo. O que você está gerando, João, não vai ter o seu nome. E a gente às vezes não quer gerar coisas para Deus, a gente quer gerar coisas para nós. Tem que ter o nosso nome, tem que levar o nosso legado, tem que ser do jeito que a gente quer. E Deus está à procura de pessoas que queiram gerar coisas para Ele. Quando a gente dispõe o nosso coração em gerar coisas extraordinárias e maravilhosas para a glória dEle, conta que Ele vem. Ana não queria um filho, lembra a história de Samuel? Ana queria um filho há quanto tempo? Porque ela andava chorando depressiva pela casa por causa da Penina. A Penina provocando ela, e ela chorando porque ela não tinha filho, aquela mulher melancólica chorando pela casa porque não tinha filho, queria filho, queria filho. Quando foi que Deus deu um filho para Ana? Quando ela foi lá no templo e falou assim, se o Senhor me der um filho, quando ele desmamar, eu vou entregar ele para o Senhor. Quando é que nós vamos viver o extraordinário de Deus na nossa vida? Quando a gente colocar diante de Deus e falar assim, eu vou gerar, eu quero algo extraordinário, eu quero um emprego melhor, eu quero ser alcançado por uma bênção, por um milagre, mas isso eu vou entregar para o Senhor. Não vai ser do meu jeito, eu não quero estar no controle. Foi isso que Ana disse. Eu vou ter esse filho. Pensa para Ana. O filho que eu mais quero, que eu busco, que eu vou fazer com ele? Não, eu quero criar, eu que quero ver crescer, eu quero para mim. A gente quer as coisas, o maravilhoso e extraordinário para os nossos próprios interesses. Quando a gente se dispõe a nossa vida para que Deus faça algo extraordinário, para mostrar a glória dEle, nós vamos viver algo extraordinário. O extraordinário não vai acontecer na sua vida para que todos os seus sonhos e desejos e planos se realizem. Para que você possa deitar eternamente em berço esplêndido ao som do mar, à luz do céu profundo. Não.
Algo glorioso vai acontecer na sua vida para impactar não só a sua vida, mas para fazer com que Cristo seja conhecido. Eu vou te dar algo maravilhoso, Zacarias. Isabel, na velhice vocês vão gerar um filho. E quem que vai ser ele? Ele vai apontar para o Cordeiro de Deus. Ele vai ser João, vai preparar o caminho do Senhor e vai apontar para o Cristo, vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Maria, eu vou te dar. Você vai gerar quem, Maria? Você vai gerar o Cristo, você vai gerar Jesus, você vai gerar alguém que vai salvar as pessoas. E é isso que Deus quer nos dar. Bênçãos que vão além do nosso umbigo. Eu vou te dar esse tanto de dinheiro, vou te dar esse tanto de dinheiro. Para que é esse tanto de dinheiro? Para você sustentar missionário. Esse dia eu fiquei morrendo de vontade de comprar, sabe o quê? Jet ski para os missionários do Amazonas. E eu comecei a falar: Senhor, me dá dinheiro, eu quero comprar jet ski para esses missionários. Será que o nosso coração sonda? Vamos começar a sondar o nosso coração. Porque para que a gente quer bênção financeira? Será que eu vou manter missionários com isso? Será que eu vou ajudar a construir escola, orfanato? O que eu vou fazer com essa bênção que Ele vai me dar? Para que eu quero tanto um filho? Para que eu quero tanto uma coisa? Será que isso vai ser para a glória dEle? E por último, a última aplicação. O Espírito Santo. O que tem de comum nessas pessoas comuns, que vivem vidas comuns, que não são visíveis aos olhos das pessoas? Elas têm vidas fiéis, elas têm caráter irrepreensível. Elas não se importam com o fato de Deus se intrometer, interromper os planos dela, para fazer algo onde Ele seja glorificado. E outra coisa, a presença do Espírito Santo, em Lucas 1 e 2, depois você lê. Nós não vamos viver nada de extraordinário, de incomum, sem a presença do Espírito Santo. Se você vê Gênesis 1, quando Deus pega a terra e cria a terra, cria todas as coisas, como que era o cenário? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito pairava sobre a face das águas. Aí então disse Deus: haja luz. Para haver a criação, algo maravilhoso, inédito, tinha quem? O Espírito Santo. Aí Maria pergunta para o anjo assim: como é que vai ser isso? Eu não tenho relação com o homem. O que o anjo diz para ela? Como que vai acontecer o extraordinário? E descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolve. O inédito acontece na vida de pessoas comuns, que vivem uma vida comum em fidelidade a Deus, com caráter aprovado, que estão dispostos, alegres por terem seus planos interrompidos por Deus, entendem que a zona de conforto não é lugar para estar, e dependem, valorizam e são cheios do Espírito Santo. Às vezes nós queremos tantas coisas, irmãos. Nós queremos uma transformação na nossa casa, e nós temos que querer mesmo. Nós queremos um milagre na nossa família, nós queremos um milagre para pessoas que nós conhecemos, e nós buscamos isso, nós oramos por isso. E quanto tempo ali nós perdemos orando pelos nossos cônjuges? Perdemos não, né? Gastamos orando pelos nossos cônjuges, pelos nossos filhos, pelas empresas e tudo mais, e nós perdemos tempo ali. Mas qual é a frequência? Nós queremos algo sobrenatural na nossa casa, não queremos? Nós queremos uma intervenção maravilhosa, nós queremos acordar um dia com o nosso marido transformado, nós queremos isso, e isso é possível, eu já vivi isso. Paulinho saiu de Curitiba, um dia que nós fomos de férias, um Paulinho chegou em Maringá, outro. Foram 6 horas, o homem mudou, eu não sei como, foi de repente. E a gente quer isso, a gente quer uma mudança, a gente quer algo extraordinário, mas qual é a frequência com a qual a gente busca a matéria-prima para o milagre? Qual que é a matéria-prima? O Espírito. O Espírito Santo. Olha o que diz aqui, a Escritura em Lucas 11. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou pedir peixe, lhe dará ao lugar uma cobra? Ou se pedir um ovo, dará o escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem.
O Espírito Santo desce sobre Maria, para que ela gere um milagre. Isabel, nós vemos na narrativa bíblica, ela é cheia do Espírito Santo. Zacarias, quando nasce João, ele fica possesso pelo Espírito Santo. A gente quer ver milagres na nossa vida, a gente precisa começar a clamar para que a gente seja, primeiro de tudo, cheios do Espírito Santo. A presença dele é o essencial para que milagres, maravilhas e coisas extraordinárias aconteçam. Coisas extraordinárias acontecem, meus irmãos, na vida de pessoas cheias do Espírito Santo. E é a qualquer momento. Deus pode mudar uma pessoa, ela pode deitar uma pessoa e amanhecer outra. Eu pude ver isso com os meus próprios olhos. Eu não acreditei, eu falei, tem alguma coisa esquisita. A minha vizinha viu o Paulinho descendo do carro e depois ela veio falar para mim, o que aconteceu com ele? Ele desceu diferente. Eu falei, mas sabe que eu também não sei? Ele desceu mesmo. Foi da viagem para cá. Foi de repente. Eu estava orando há muito tempo, sim. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos. Se a gente for cheio, os milagres vão acontecer. Coisas inéditas vão acontecer. Comece a buscar o Espírito Santo. Eu quero te convidar a ficar em pé. Viva nessa expectativa. Durma com isso na mente. A qualquer momento algo extraordinário pode acontecer na minha vida. Eu quero ter o meu destino completamente mudado. Eu sou uma pessoa comum. E eu vou ter um destino extraordinário em Deus. Eu vou ser alguém que tem coisas não só para mim. Eu vou ser alguém que vai levar o nome de Cristo. E que as coisas que Ele fizer em minha vida vão refletir por toda a minha geração. Vai refletir na vida dos meus filhos, na vida dos meus netos. Aquilo que fizer em mim vai refletir na minha vizinhança. Vai refletir na vida dos meus amigos. Gerações vão ser impactadas por aquilo que o Senhor vai fazer em mim. Que você possa buscar a presença do Espírito Santo. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Clame a Ele nessa hora. Peça ao Espírito Santo. Gaste tempo. Chegue na sua casa. Dobre seus joelhos. Fale, eu quero ser cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus diz aqui em Lucas 11. Ele vai dar o Espírito Santo para aqueles que pedirem. Peça. Peça ao Espírito Santo. Tenha o coração disposto. Vem me visitar hoje aqui. Você pode cantar. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim
Quero orar com você. Aumente a sua expectativa no Senhor para essa semana. Se coloque diante dele. Saiba que você é um candidato para ser alcançado por algo extraordinário de repente na sua vida. Pai, eu coloco a tua igreja nas tuas mãos. Aumenta o nosso desejo, Senhor, pela tua presença, pela presença do teu Espírito Santo. Transforma o nosso ser. Nos ajuda a viver a tua palavra no nosso dia a dia. A entender que os teus olhos estão sobre nós 24 horas por dia. Sonda os nossos pensamentos, as nossas intenções. Nos ajuda a fazer tudo para a tua glória, Senhor. A entender que o plano, o propósito, o extraordinário, o milagre que o Senhor tem para realizar a qualquer momento nas nossas vidas é para impactar gerações, é para fazer o teu nome ser conhecido. Que sejamos cheios do teu Espírito Santo para transbordar para outras pessoas. Que sejamos cheios do Espírito Santo para cuidar melhor dos nossos filhos. Converte o nosso coração aos nossos filhos. Que sejamos cheios do Espírito Santo, Pai, para sermos esposas melhores. Que sejamos cheios do Espírito Santo, Pai, para sermos mães e pais melhores, empregados, funcionários, empresários melhores, Senhor. Que possamos expressar a tua glória. Gera, assim como o Senhor desceu sobre Maria, Espírito Santo, para gerar o Filho de Deus no ventre dela. Que o Senhor desça com teu Espírito Santo sobre a tua igreja e gere o Filho de Deus na vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Eu profetizo sobre eles essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.